eu quero ler para nós um texto no qual eu já preguei trilhões de vezes. Tudo para mim eu já preguei muitas vezes, porque faz meio século que eu não faço outra coisa a não ser pregar. E a Bíblia é limitada nas suas páginas. E como eu praticamente já preguei em todas as páginas da Bíblia, em todos os textos, em alguns deles eu já preguei centenas de vezes, eu, até morrer, usando a Escritura para pregar e para falar, eu vou me repetir nos textos que eu vou usar. Porque a Bíblia é limitada, mas a palavra é infinita. O texto é limitado, mas a revelação, a iluminação, não tem fim. Você entendeu? Então, deixa eu ler na finitude do texto de Mateus 17. Deixa eu falar na finitude do episódio narrado entre os versos 24 e 27 de Mateus 17, e deixa eu contar uma história que não tem fim, a partir de uma narrativa que tem começo, meio e fim. Ela diz que Jesus chegou em Cafarnaum com os seus discípulos. Então os cobradores de impostos do templo, que era um imposto caro, vieram até Pedro e perguntaram, cobraram dele o imposto do templo. Cobraram dele esse dízimo oficial. E perguntaram a ele, escuta, o mestre de vocês não paga o imposto das 2 dracmas? É um imposto caro, pesado. Pedro disse, paga. E ao entrar na casa onde Jesus estava, Jesus se antecipou a Pedro, veio antes, e disse, escuta, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro disse, dos estranhos, especialmente naquele tempo, não era uma democracia, era sempre uma tirania de reis, de déspotas, e agora do Império Romano, com seu poder despótico incomparável. Eles cobram dos estranhos. Dos da casa deles, eles fazem benevolências. Mas é do povo, é o povo que eles oprimem mesmo. Então, Jesus disse logo, se a gente fosse usar a lógica do império, a lógica do templo, a lógica da casa do sumo sacerdote, Caifás, nós isentaríamos todos os filhos. E se fôssemos aplicar essa lógica ao verdadeiro significado espiritual, nós não pagaríamos, porque você está lidando com o filho da autoridade maior. Mas, para que não os escandalizemos, eles são altamente chocáveis. Vai até o mar, Pedro, aqui na frente, no mar da Galileia, na frente da tua casa, e lança o anzol, não era tarrafa, era um anzol. Era uma pesca específica. É para pegar um peixinho só. Não era a malhadeira, era um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, puxa e tira-o. E abrindo-lhe a boca, abre a boca do peixinho, tu vais achar um estáter, que era uma moeda que valia o equivalente ao pagamento de 4 dracmas. Então Jesus disse, tu vais achar o equivalente àquilo que será possível pagar o imposto do templo por mim e por ti. Toma esse estáter, vai e entrega-lhes por mim e por ti, e vamos acabar com essa conversa. Bom, eu poderia falar 1000 coisas sobre o ambiente histórico, o significado desse imposto, como a descendência de Israel, de Davi em Israel, tinha ficado isenta do pagamento de impostos desde que Davi matou Golias, e um monte de coisas, dos privilégios que poderiam ser evocados, mas sobre isso tudo eu já falei 1 trilhão de vezes, não estou afim. Eu quero falar daquilo que tem importância radical, fundamental, para quem está aqui conosco hoje, agora, se sentindo entalado pela vida. Tem muita gente completamente entalada. Você sabe disso. Você
não consegue nem engolir nem processar. Você está aí com essa coisa atravessada no meio da alma, nesse sofrimento. Você não consegue ficar livre e nem consegue usufruir. Essas são as pessoas que estão sofrendo mais. São as que não conseguem cuspir, vomitar o seu incômodo. É difícil vomitar o incômodo. Muito difícil. Tem muita gente morrendo porque não consegue vomitar o seu entalamento. E eu vejo toda hora gente entalada, morrendo, angustiada, com algo que precisa ser posto para fora e as pessoas não sabem botar para fora. Não sabem. Há quantos anos você está com essa coisa atravessada em você? Me diga. Há quantos anos? Com esse negócio que nem desce nem sai. E se descer, não vai ser digerido. A solução é sair, é ser tirado. Mas você não tem a força para vomitar o seu entalamento e vai vivendo nessa agonia de carregar aquilo que é totalmente alienígena ao significado de felicidade da sua vida, porque você não sabe botar para fora. Não sabe. É com você que eu estou falando. E Jesus, a propósito de um assunto de imposto, de cobrança, de paga, não paga, dessa legislação escorchante do templo, da religião que existe para tomar dinheiro do povo, para fazer manutenção da sua luxúria, do seu templo de orgulho, para manutenção dos seus funcionários e dos seus sumos sacerdotes super bem remunerados, dessa aristocracia de Deus. A propósito desse assunto, que é o que tem a ver com o contexto daquilo que nós lemos, Jesus trata não só do assunto em si, que ele relega a um plano secundário, vai, tira e paga por mim e por ti, mas deixa aparecer de maneira maior, de maneira sobressalente e sobreexcelente, a história do peixinho. A história do peixinho entalado, a história do peixinho que ninguém conhecia, a história de uma dor não discernida, a história de um sofrimento não percebido, a história de uma agonia não revelada, a história do sofrimento do anônimo, insignificante e desprezado, o peixinho da Galileia. E, meu Deus, a Galileia é um lago cheio de peixes. Chega a ser incômodo quando você mergulha no Mar da Galileia. Incômodo. Eu já mergulhei muitas vezes no Mar da Galileia. E uma coisa que qualquer um que mergulhe no Mar da Galileia tem que contar, porque é impossível não perceber, é a quantidade de peixes. Eles ficam te mordendo o tempo todo, as tuas pernas, até a tua genitália. Eles vêm numa abundância enorme. Ficam te picando. Pequenos, os grandes não, mas os milhões, as miríades de peixes menores ali te pegando. Então o que não falta ali é peixe, milhões de peixes. Agora, o que é extraordinário é que na multidão dos peixes, Jesus está de olho numzinho. Esse peixe não tem nome, esse peixe não existe para ninguém. Mas esse peixe existe para Jesus. Entalado, aflito, angustiado, sem saber vomitar o seu incômodo, sem o poder para digerir o seu entalamento, assim como você que está aqui. Como a gente leu outro dia no Salmo 40, numa dessas últimas lives que eu fiz, sobre o Senhor dizendo: como é que tu dizes? Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não me sabe, Deus não me conhece. Como é que tu tens coragem de dizer isso?
Se eu sou aquele que conheço um meteoro que vai passando e o chamo pelo nome, e chamo todos os trilhões e quaquilhões de entes cósmicos pelos seus próprios nomes e nenhum deles vem a faltar, e tu achas que eu não te conheço? Nem sei da tua dor? Agora, Isaías 40 é invertido na sua polarização. Antes, ele diz, olha para o alto, vê. Você não pode nem entender, mas cada uma dessas criaturas tem nome para aquele que é o teu Pai. Agora, o cenário se inverte. E são os milhões e milhões de peixinhos do Mar da Galileia que Jesus faz questão de dizer que nenhum deles vem a faltar. Conhece pelo seu próprio nome, conhece o seu próprio drama, conhece o próprio entalamento daquela criatura, naquele estado de sofrimento contínuo, mas ele o chama pelo seu próprio nome. E a propósito de pagar um imposto no templo, o que ele faz é salvar um peixinho. Enquanto a gente paga impostos, a gente salva os peixes. Pedro vai lá, tira, paga por mim e por ti, devolve-o à liberdade da água, devolve-o à liberdade da vida. E aí estou eu aqui falando com você, nesse nosso papo de graça, falando com você que está aí entalado, sem saber o que fazer da vida. Você não consegue viver e não tem coragem de parar de viver, está nessa situação de limbo angustioso, e porque o teu pai não te quer bem, ou não demonstra que o queira, ou porque a sua mãe seja indiferente, ou porque os seus irmãos sejam todos ausentes, ou porque você não tem amigos, ou os amigos sejam apenas de ocasião e de circunstância, sem compromisso com você, num momento como esse, em que ninguém consegue e pode sair de casa no meio da quarentena, pelo menos os que podem não sair e têm juízo tentam não sair, o que está se agravando enormemente no coração de algumas pessoas é o entalamento. É o entalamento. Sozinho, quieto aí no seu lugar, você está tendo tempo para ver esse estado de não solução que atravessou sua vida, que está aí cortando a sua interioridade, você não sabe botar isso para fora e nem sabe digerir isso para o lado de dentro. E eu estou aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entendeu? Eu estou aqui em nome de Jesus para puxar isso, para tirar isso de você. Eu sou o Pedro da tua história, nesse mar da Galileia, onde tem um ser atravessado por aquilo que para ele não tem nenhum valor pessoal, que pode ter até utilidade para outra coisa, mas para ele é só sufocamento de morte. Está se afogando dentro d'água, embora seja uma criatura da água, foi invadido por algo alienígena que o deixou no meio do caminho, sem saber o que fazer com a aflição. É nesse estado que você está, não é? Perdida no limbo, eu sei. Eu sei que você está assim, perdido, perdida no limbo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Pois eu quero te dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. E que isso aqui não é um conto, não é uma fábula infantil. É só uma história singela. É a mesma história de Isaías 40, que manda olhar para o céu, olha tudo. Ele sabe o nome de todas as quaquilhões de estrelas e de universos e de meteoros perdidos. Nenhum deles não tem nome para ele. Ele chama pelo seu próprio nome. Agora olha para o mar e vê entre os trilhões de seres e criaturas. Ele sabe aquele que na sua solidão aflita está entalado, sem saber qual será a solução. Ele, no entanto, o chama pelo seu próprio nome. Ora, aquele que conhece meteoros perdidos e peixes entalados, porventura não conhece você?
É a pergunta de Deus, é a pergunta do Evangelho. Não acompanha a sua dor no dia de hoje, não sabe qual é a sua aflição exatamente agora, não sabe atravessado pelo que você se encontra? É claro que sabe. E eu peço que enquanto você esteja me ouvindo, essa palavra que eu estou falando vá produzindo fé. Fé, fé, fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E eu sei que o que eu estou falando aqui é a palavra do amor de Deus, do amor redentor de Deus, especialmente por todas as criaturas perdidas, porque ele disse: eu vim buscar e salvar o peixinho perdido, esse que não sabe para onde ir nem mais o que fazer. É com você que ele está falando. O interesse primordial dele não é pagar imposto no templo, é aliviar um peixinho entalado. Na história de Deus, o peixinho entalado vem antes de qualquer templo abarrotado de dinheiro insaciável na sua volúpia de poder. E eu peço ao Senhor Jesus que encha você de fé hoje. Fé para deixar que esse entalamento seja tirado de você. Que Ele dê a você a fé e a coragem de se permitir salvar. De se permitir salvar. Tem gente que não se permite salvar. Que reconhece que está entalado, perdido, sem significado. Tem gente que está tão perdida que já não sabe mais nem qual é a sua própria identidade. Não sabe mais nem quem seja. Se designificou de tal maneira que vai existindo sem saber nem que vida é a sua, nem que sentido de vida pode ser o seu. É com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. E eu não estou falando de mim mesmo. Eu sei que eu repito, que eu reproduzo a palavra do amor de Deus, a boa nova dessa graça que nos chama pelo nosso próprio nome, que conhece as nossas angústias entaladas e que quer nos salvar daquilo que não foi feito para nos atravessar, você está entendendo? Chegou a hora de você ser livre disso, de botar tudo isso para fora. Isso aí fora de você vai ter uma outra utilidade, dentro de você é que não pode ficar e não ficará, com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Quer orar comigo? Senhor Jesus, Tu que salvas os peixinhos, Tu que desentalas as criaturas que se equivocaram, que confundiram patacas com pão, que confundiram prata com pão, ouro com pão, material com pão, que inverteram o significado daquilo que alimenta e que dá sentido à vida e trocaram equivocadamente por outra coisa e agora não se satisfazem nem com pão porque não há pão para entrar e estão descobrindo que o mais valioso de todos os estáteis não tem também o poder de preencher o significado do coração. Nem só de pão vive o homem, mas também não vive de estáter, de dinheiro ou de posses. Vive sim dessa palavra que sai da boca de Deus e alimenta o coração de muitos. Eu peço que agora, nesse instante, muita gente, entre os que já estão aqui comigo e entre os milhares que vão me ver e ouvir depois, que no instante em que essa palavra chegue, com ela vem a libertação, o desentalamento,